Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast, quinta temporada. E conosco, ninguém mais, ninguém menos que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quetero. Tudo bem? Oi. Como estamos? Eu tô ótima, maravilhosa hoje. Está preparado? E feliz. Olha só, felicidade é tudo, né? Muito feliz. Hoje eu estou muito feliz, porque hoje... Qual que é a notícia boa de hoje? Hoje nós temos um novo apoiador cultural, é isso? É isso mesmo. Estou muito feliz porque temos, além da For Prime Marketing, estamos agora com um novo apoiador, que é a Panificadora e Confeitaria 15 de Outubro. Nossa, show de bola. Que trouxe umas delícias aqui para os nossos convidados. Que nós já comemos. Que nós já comemos. Mas depois a gente vai mostrar para vocês. Tá bom? Show de bola. Lembrando que a questão da incentivar a cultura é fazer um país cada vez melhor, né? E hoje nós vamos falar não somente sobre cultura fazer um país melhor, nós vamos falar sobre sustentabilidade dentro dessas cidades que as pessoas parecem que uma coisa não combina com a outra, né? Vulgarmente dizendo, as pessoas têm um olhar, às vezes, um pouco... não sei se intransigente, mas um olhar um pouco resistente, né? E aí nós estamos com 3 grandes especialistas. Não tenho nem roupa para falar o currículo desse pessoal. Não, hoje o negócio tá bom aqui, né? Não é? Hoje tá bom e eu tô muito feliz. Tem currículo aqui que a gente vai ficar até amanhã, só no Lattes, né? O Lattes aqui tá forte. A gente pode separar, então, o programa entre a parte do Lattes e a outra parte da entrevista em si. Parte 1 e parte 2. É? Mas calma aí, calma. Tô calmo. Agora nós temos 2 apoiadores, então vamos fazer um brinde à For Prime, né? Lá. Afinal de contas, o nosso brinde à For Prime, que também está aqui desde o início da quinta temporada conosco, E né? agora, Panificadora e Confeitaria, 15 de outubro também. Isso mesmo. E se Deus quiser, vai ter mais aí, né? Pá. Mas vamos lá. E quem que tá com a gente hoje? Vamos. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a Paola Regina. Paola Regina, nossa querida Paola, professora, coordenadora aqui do curso de arquitetura. Seja muito bem-vinda, Paola. Paola é doutoranda em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, do programa do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Ela cursa MBA em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pelo Instituto Europeu de Estudos Empresariais. Ela é mestre em Desenvolvimento Regional aqui pela Unialfa. Tem uma pós-graduação em Arquitetura Bioclimática e Meio Ambiente pela Universidade Politécnica de Madrid e Gestão Ambientais e Processos Gerenciais pela PUC. Fez graduação na PUC também, né? É membro do Observatório das Metrópoles e atua como professora no mestrado de Desenvolvimento Regional aqui da Unialfa. Seja muito bem-vinda, Paola, querida. Obrigada por você estar aqui no AlphaCast com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu sou fã da Paola, né? Desde Quem não é, né? Quem não é, né? A Paola, gente, é o nosso chaveirinho. É verdade. Ela é o nosso chaveirinho. A gente coloca ela num potinho E guarda. e guarda ela. E quando a gente não tem informação, a gente vai direto na Na Paola. querida. E ela resolve. Ela demorou 5 temporadas para vir até aqui. Verdade também. Mas agora nós vamos aproveitar a presença dela aqui hoje mais do que nunca, né? A agenda dela é quase tão cheia igual o currículo, né? Então é bem complicado, mas deu certo dessa vez. Mas vai dar certo. A gente amarrou, fez. Dessa vez a gente chantageou ela para estar aqui conosco. É verdade. E quem mais que tá aqui? Temos também a professora Flávia Cerqueira, doutoranda em Dinâmicas Socioespaciais pelo Instituto de Estudos Socioambientais IESA da UFG, mestrado em Mobilidade Urbana pela Universidade Federal de Goiás também, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unialfa. Nossa, egressa. Desenvolve pesquisa a partir do método de pensamento sistêmico sobre temas de mobilidade urbana, mobilidade ativa, região metropolitana de Goiânia e governança interfederativa. Gente, que nome complicado isso. Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, também daqui da Unialfa. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui, compartilhando a mesa com as companheiras e com vocês. A honra é toda nossa. E quem mais está com a gente? E aqui temos também Maria Esther. A Maria Esther, ela atualmente cursa pós-doutorado na IESA, UFG, é mestre e doutora em Geografia Urbana pelo IESA também, UFG, formada em Arquitetura e Urbanismo pela UCG, Universidade Católica, especialista em Paisagismo e Paisagem Urbana pela UCB no Rio de Janeiro, ex-presidente da ARCA, Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente, e é docente do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Escola Politécnica da PUC. Professora Maria Esther, muito obrigada
por estar aqui conosco. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço, uma honra para mim essa mesa aqui, com essas mulheres poderosas. Muito obrigada. Mesa linda, né? É. E gente que sabe muito, né? De meio ambiente, de sustentabilidade. Meu Mas Deus. sabe uma coisa que eu acho que, a priori, antes de entrar no assunto, é importante falar? Eu fico muito feliz, aos 42 anos, ver tantas mulheres empoderadas e tantas mulheres lutando pelo seu espaço no mundo, né? Acho que quando nós falamos não somente em sociedade, mas quando nós falamos em crescimento social, nós estamos também falando sobre os espaços que as pessoas têm conquistado. E vocês demoraram, eu acho, né? Demais. Mulher demorou demais. E as pessoas falam, às vezes eu estou dando alguma entrevista, alguma palestra, as pessoas falam, nós temos direitos iguais. Eu falei, só no papel. Porque ainda para uma mulher chegar onde vocês chegaram, nesse lugar, poder falar, nossa, eu sou uma doutora, pós-doutora, quanto vocês não tiveram que abrir mão também para poder estar aqui, né? E as pessoas acham fácil, acham que é a mesma coisa, e não é. Não é. Então, para a mulher, né, é muito mais difícil. Isso o mercado, eu, enquanto analista de mercado, já há muitos anos estudo isso. É muito mais difícil, 30% mais difícil do que para o homem. Fazendo a mesma coisa. E ganhando, às vezes, muito menos reconhecimento, muito menos. Então, uma honra enorme, né, estar com vocês de verdade, porque eu acredito que realmente vocês são a diferença, né, e fazem toda a diferença. Vocês são muito mais focados, vocês são muito mais perfeccionistas. Na área do urbanismo, então, né, já até eu estava vendo uma maquete que a Paula coloca ali com os menininhos, e eu não sabia, eu estava olhando, gente, cada detalhe, eu falei, daqui a pouco eu vou ver o pessoal assistindo televisão lá dentro da sala, né, e eu acho show de bola, porque são muitas coisas que são feitas, mas é uma dinâmica muito complicada, porque nós estamos falando em urbanismo, nós estamos também falando, mesmo que muita gente negue que o mundo tá legal, né, que vai dar certo, ninguém vai morrer queimado daqui a alguns anos, né? Por outro lado, as pessoas falam, sem sustentabilidade o mundo não vai. E nós estamos sentindo isso na pele. Goiânia, por exemplo, uma cidade que tinha os climas, né, agora pecuária, né? Todo mundo vestia jaqueta e era aquela coisa, batia no dente, lembram? Não sei se vocês lembram, mas eu me lembro dessa época de bater dente assim e pegar a jaquetazinha ali, e hoje não. Hoje é muito, muito quente durante o dia, agora deu uma esfriadinha, mas nada comparado a alguns anos, e a tendência é piorar. Eu acho que 2, 3 anos nós tivemos aí um calor que não teve, né? E nós vamos ver o sul, né, nessa tragédia toda, que até então eu nunca tinha visto algo tão triste, tão... Devastador, né? E lembrando também que as cidades não foram, principalmente cidades mais antigas, as capitais, aí vocês me corrijam, mas não foram construídas, planejadas para esse desenvolvimento, né, o pseudo-desenvolvimento. Então, para começar sobre esse assunto, eu gostaria que vocês discutissem um pouquinho sobre como vocês veem, né, esses projetos. Goiânia, se eu não me engano, foi construída para 50 mil, né? E nós estamos em 1 milhão, quase 1,5 milhão, né? 800. Será que vai dar certo? 1 milhão e quanto? 800. Será que vai dar bom? Por favor. Vamos lá. Pode iniciar. Quem vai começar? Eu falo muito, hein, gente? Não, vamos deixar a nossa convidada Esther, por favor, Esther. Com essa história da gente estudar esse assunto, né? Você vê que essa é uma pauta que, quando a gente vai na bibliografia, que eu não sei as meninas, mas quando eu estudei, a bibliografia era escrita por mulheres. Hermínia Maricato, Raquel Ronick, Otília Arantes, eram a maioria das escritoras, mulheres que pesquisavam sobre a construção de cidades e esse modelo de cidades. Então, eu queria começar lembrando esse tipo de modelo de cidade. A gente aprendeu a fazer cidade a partir de um modelo europeu, e depois ele meio copiado também dos Estados Unidos, que água, árvore, animais, pássaros, eles não fazem parte do cenário da cidade. Então, você enxerga a água na cidade? Você não vê o Meia Ponte, não vê o Botafogo, não vê... O que você vê, às vezes, é uma represa, um lago represado ali num parque que foi feito ali bem, muito artificial. Mas a água é um elemento natural que a cidade veio, encapou, e esse é um modelo que tem mais de 100 anos que a gente repete. E se você pesquisar cidades do interior, outras capitais do Brasil, frequentemente ele vai vir com um projeto. Precisamos que a cidade cresça.
vamos encapar os rios. Esse é um modelo que a gente precisa começar a repensar, não só a partir da tragédia do Rio Grande do Sul, mas a partir disso que a gente estuda há anos. Essas ideias de sustentabilidade, né, que é uma palavra que a Paola vai nos brindar com bastante material sobre isso, mas essas ideias de que a nossa presença é devastadora, ela já tem aí, se vocês, eu vou dar uma dica para vocês pesquisarem na internet, tem um cara que ele se chama Al Gore, ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos lá no início do século XXI. Em 2006 ele falou... ele foi o narrador de um filme que indicava o aquecimento global, 2006, né? Uma Verdade Inconveniente era o nome do filme. E ele foi rechaçado, a pessoa falou, você ficou louco e tal. Então, não é de hoje que a gente está anunciando que esse modelo, que é um modelo que concreta a água, que elimina a árvore, que entende que alguns insetos são... intrusos, é esse o modelo que a gente precisa começar a repensar. Talvez a gente precise ter uma outra relação, então, com a natureza para que a gente tenha cidades melhores, né? Vamos dizer assim, e nesse caminho da sustentabilidade, né? Eu acho interessante, eu queria pegar o gancho da Maria Esther, quando ela fala assim, não é de hoje, né? Você falou de 2006. Recentemente, eu digo recente porque iniciou em 2013. Goiânia foi uma das cidades escolhidas pelo BID para a implantação de um estudo e um projeto, que foi o projeto ICES, na verdade, Iniciativa ICES, de cidades emergentes e sustentáveis. E esse projeto visava estudar a cidade no momento que ela estava, devido ao seu PIB, um PIB muito alto, né? É uma projeção futura de crescimento muito grande. Então, assim, vamos pensar a cidade antes dela virar um caos, já percebendo que ela tem potencial para o desenvolvimento, né? Que os estudos mostram, como a Flávia acabou de reforçar, né? A nossa população hoje já está quase em 2 milhões. Então, Goiânia foi uma das cidades que o BID reservou para implantar esse projeto. Então, era assim, pensar a cidade, então começou em 2013, encerrou em 2018. Então, assim, fez toda uma análise da cidade, toda essa parte hídrica, toda a parte de mobilidade, toda a necessidade de crescimento. Eles fizeram uma projeção como esse desenvolvimento poderia acontecer de forma sustentável, para a gente não virar mais uma metrópole, né, assim como São Paulo, que tem todos aqueles problemas. Então, teve um esforço, um trabalho de pensar a cidade. Foi desenvolvido dashboards, né, que a gente tinha acesso. Eu e a Flávia, em 2018, nós estávamos desenvolvendo uma pesquisa e nós utilizávamos muito esse dashboard, né, Flávia? Sim. Com todas as informações de Goiânia, desde 2013, né? De todas as áreas. E foi um trabalho maravilhoso. Então, até 2018, vamos falar do final de 2017, que a gente entregou no início de 2018, a gente tinha esse olhar, a gente tinha essa preocupação, né? Em ter uma Goiânia num processo de desenvolvimento mais sustentável. E um projeto muito sério, com estudos muito aprofundados, com propostas futuras, né, de desenvolvimento em diversas áreas. E a gente perdeu tudo isso no final de 2018. Em 2018, nós perdemos todo o estudo que foi feito, que estava dentro da plataforma da prefeitura. Daquele estudo do plano diretor? Junto Não, com aquele? era do ICES. É uma plataforma que o próprio BID investiu e deu para a cidade. Mas perdeu por quê? Alguém suspendeu? A prefeitura descontinuou. Então, a prefeitura descontinuou e nós perdemos todos esses dados, né? Por que eu trago isso? Porque para a gente pensar no desenvolvimento sustentável, para a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que entender a nossa cidade.
A gente tem que entender as diversas áreas da nossa cidade. Não adianta entender hoje, a gente tem que entender a partir de um histórico, de uma evolução, né? De analisar as informações e os dados da nossa cidade, como ela cresce, para onde ela cresce, quais são as áreas que são desenvolvidas, né? E a partir de dados, indicadores, você então, esses indicadores auxiliarem o planejamento, ali então auxiliar a gestão para a gente ter de fato, né, um desenvolvimento baseado num histórico da nossa cidade, numa tendência da nossa cidade, né, num perfil, né, cada cidade tem um perfil. E nós perdemos uma grande oportunidade, né, de continuar um trabalho de estudo, de planejamento, né, de acompanhamento. As instituições de ensino perderam a oportunidade de fazer propostas, pesquisas, né, para colaborar com o município, para colaborar com a cidade, né? Então, eu acho importante a gente sempre falar que existem iniciativas, existem preocupações, muitos projetos são desenvolvidos voltados para a sustentabilidade, mas às vezes a gente percebe, como foi dito inicialmente, uma resistência local, né, em abraçar, dar continuidade ou querer pensar a cidade no viés da sustentabilidade. Então, a gente está falando de sustentabilidade, bom, em todas as áreas da cidade, desde governança, educação, moradia, infraestrutura, meio ambiente, né? Porque a gente tem que entender esse impacto. Quando você estava falando do Sul, será que foi totalmente surpresa? Não, não foi. Porque se a gente analisar todas as reportagens que já saíram, tinha sim a orientação, indícios, né? Exatamente, de que poderia acontecer, né? O município ele tinha condições financeiras de reverter, né? Então, onde que foi a falha? Né? Se tinha os indícios, se eu tinha reserva de capital para poder investir, por que não foi feito? Né? Então, onde que está essa falha? Então, acho importante a gente refletir sobre isso, né? Se eu tenho tantas iniciativas, até antes de 2006, já se fala, né? Tanto é falado, tanto é publicado, tantos estudos, a gente vê, né, no mundo inteiro, eventos que acontecem. E como que a gente chega em 2024, ainda com os mesmos problemas, com o município desenvolvendo e repetindo os mesmos erros de outros municípios, que a gente já sabe quais são os problemas que vão levar, que a gente já vive isso, né? Quinta-feira eu tive que ir num evento, eu fiquei na 136, um trecho de 1 quilômetro, 50 minutos. Sabe? Então, assim... E a gente fica se questionando, né? Será que... A quem interessa, né? Será que realmente interessa aos governantes a melhora das cidades? Né? Então, isso me preocupa muito, porque você vê que existem iniciativas, existem pessoas estudando, existem pessoas pensando a melhora disso tudo, mas ao mesmo tempo quem detém o poder, o dinheiro, né, para poder resolver tudo isso, não coloca em prática porque não é interesse, às vezes não é o interesse de política pública resolver isso, né? Então é triste, é realmente triste. Eu não sabia desse dado, eu fico triste de saber que tanto esforço foi em vão, né? E tomara que consigam pelo menos recuperar esses dados ou de alguma forma, porque a gente sabe o quanto é difícil pesquisar, o quanto é difícil buscar esses dados, né, para simplesmente sumir de uma plataforma e sem dar nenhuma informação, enfim, é muito triste. E Flávia, só complementando as falas, né, das professoras, Goiânia é considerada uma das cidades mais verdes, né, uma das cidades mais arborizadas. Acho que, se eu não me engano, a gente só perde para Curitiba. E, se eu não me engano, tem outro estudo falando que Goiânia já está ultrapassando, né, em termos de... Uma meta.
Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a Paola fala que me assusta, né? Porque, por exemplo, nas últimas enchentes, Goiânia, nós não tínhamos esse fluxo de rio. Né? A professora estava falando aqui no começo, nós não tínhamos aquela coisa de... Né, na última enchente que nós tivemos, morreu uma pessoa na ponte ali na T7, se eu não me engano, ali na... Cascavel. Não foi? Cascavel. Então, assim, nós temos uma cidade urbanizada, mas também esse crescimento desenfreado, e aí não é só na TC-36, aqui também na Perimetral, enfim. Se chove em Goiânia, o trânsito, né, enfim. E eu não sei que também a prefeitura, né, qual é o estudo que eles fazem de engenharia, que de vez em quando não. Então, um tal de muda a rota de rua, e aí já atrás eu entrei numa dessas também, Paulo, que a rua subia e depois ela descia, a gente não sabia, foi subindo, e o povo buzinando, e a gente, o que está acontecendo, né? E a gente descobriu, por livre e espontânea pressão, que tinham mudado a rua. Se Goiânia, né, que supostamente é uma cidade que ainda consegue, mas ela vai colapsar se a gente não mudar, concordo? Se ela se Goiânia, dentro desses padrões, ela é uma cidade estudada, ela é uma cidade que nós temos aí uma questão de ser mais plano do que as outras cidades, ou seja, a gente tem tanta coisa positiva e ela já está colapsando e já tem alguns anos. Imagina uma cidade que está completamente já, como São Paulo, por exemplo, né, que já está num ponto que eles estão tentando reverter há muitos anos. E aí eu vejo assim, quando se fala em cidades inteligentes, a inteligência também tem que ver com a ideia de quanto o Estado e quanto a iniciativa privada quer investir. Por exemplo, o rio Tamisa, né? Que ele foi revitalizado, hoje já tem vida. E foi um rio que foi visto como um dos mais poluídos do mundo. Né? Nós também temos aqui o Meia Ponte, que também existe um projeto aí há décadas. E como que você vê esse paralelo, né? Como se constrói uma cidade inteligente, mas parece que a cidade é inteligente no papel, mas quem está por trás, perdão pela expressão, mas parece que as pessoas não querem, né, transformar algo que às vezes é muito mais fácil numa coisa praticável. Fica bonito ali na parede, né? Entendo. Entendo toda a situação. Mas eu queria destacar duas coisas, né? Primeiro, que o urbanismo, nós planejadores, somos uma ciência que estudamos e planejamos a cidade, mas a cidade não é o objeto construído, a cidade somos nós. Tanto que quando não existe habitante, não existe cidade. Não é? Quando a gente vê uma reportagem e tá lá tudo abandonado, não é cidade. Você pensa assim, gente, que estranho, não é cidade. Então, a cidade somos nós. E a partir disso, eu questiono, por exemplo, o conceito de sustentabilidade. Porque muitas pessoas não conseguem ter uma clareza ou uma definição do que é a sustentabilidade em si, né? E aí, diante de todos os nossos estudos, né, Paola e Maristé, o meu, especialmente, que eu estudo a teoria sistêmica, que é que todas as coisas estão conectadas, então eu parto do pressuposto que a sustentabilidade é tudo. A sustentabilidade não é só a árvore e não é só a água. A sustentabilidade é o nosso comportamento, é o investimento público, o investimento privado, o comportamento das pessoas. A sustentabilidade é a escolha que eu faço todo dia, que todo mundo faz uma escolha todos os dias. Então, eu entendo a sustentabilidade assim. E enquanto a cidade e a produção da cidade, a resolução dos problemas da cidade, eu entendo que o poder público ele tem essa ação primeira, né, de propor que a cidade seja sustentável, propor ações e políticas. Mas nós, como agentes, né, usuários e produtores da cidade, também temos que ter esse comportamento em relação à sustentabilidade. Então, eu entendo assim, e o resultado da cidade que nós temos hoje é o resultado do nosso comportamento, da nossa cultura, né? Não é só porque a ponte foi feita assim, o assado, ou o rio está assim, mas é todo o lixinho, todo o comportamento, toda a escolha, e vai resultando em tudo isso. Então, eu entendo que é assim, a cidade é o resultado nosso, e a sustentabilidade é um resultado nosso também. Ixi, então tá feio. Eu queria fazer um comentário que você traz à tona umas coisas que apareceram com essa
situação que ocorreu lá em Porto Alegre, a gente vê circulando nas redes sociais muitos modelos de soluções, de propostas, e uma que ficou a semana passada um tempão pipocando foi o modelo de cidade esponja. Vocês ouviram falar disso? Eu vi. Cidade esponja é uma ideia que o Japão desenvolveu numa determinada localidade, e ele tem uma integração tal com a água e com o movimento de maré e de cheia e de vazante, que toda a cidade é adaptada àquilo. E aquilo, né, ficou, porque o Japão faz isso, porque a Noruega faz isso, porque o Canadá faz isso, porque... Isso que a Flávia me falou, me chamou muita atenção sobre o que nós somos. Nós somos o Cerrado. Então, nós temos que encontrar a nossa saída para essa situação. A tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, com o excesso de água, de chuva que ocorreu lá, já acontece aqui e não está sendo alardeado, que é a ausência da chuva. Nós estamos num período de recessão de chuva, de estiagem, que tem um departamento aqui em Goiás, lá na SEMAD, que se chama CIMEGO, com C, que é um Centro de Controle de Informação Meteorológica. Eu estive lá com os meus alunos esse ano e o diretor disse, olha, vocês se preparem, porque serão 6 meses sem chuva em 2024. E aí, se você começa a contar, a gente já está há um período sem chuva, e se for na conta dele, em novembro não vai ter chovido ainda, e aí? E a água? Se você passar pelo Capimpuba ou pelo Meia Ponte em determinados lugares, você já sente aquele cheiro pesado do lançamento do esgoto clandestino, porque já o rio está lá embaixinho. Então, nós temos a nossa própria tragédia, porque nós temos o nosso próprio comportamento, a nossa própria relação com a natureza, e a gente é que tem que trazer uma solução para isso. Buscar, às vezes, uma resposta. Não, porque a sustentabilidade no Canadá é isso. Não, é isso que a Flávia está falando. A gente tem que ter a nossa própria receita dentro da nossa própria identidade e dizer, aqui é o Cerrado, as árvores são assim, os córregos têm essa largura, têm essa profundidade. Eu estava hoje orientando uma aluna e ela foi desenhar o lago que ela queria lá, ela fez um lago e depois eu falei, tem alguma coisa errada. Que profundidade é esse lago? Ela falou 10 metros. Eu falei, não existe no Cerrado, aqui, um lago desse de parque urbano com 10 metros. Sabe o que é 10 metros? 10 metros é um prédio de 3 andares. Né? Lagos, lagoas, ribeirões e córregos no Cerrado, eles são baixinhos, são rasinhos. Você anda neles, né? Lá em Pirinópolis, né? Lá em Goiás, você anda neles. É com isso que a gente tem que tratar sobre a nossa água, sobre a sustentabilidade que a gente vai procurar para o nosso espaço aqui, né? Com certeza. Mas eu acho que é importante também a gente dar um olhar sobre o outro para a gente entender qual que é o nosso problema às vezes. Quando você fala do Japão, isso em 2000 que eu estudei lá já tinha, por exemplo, as estradas já tinham LEDs que indicavam qual era o ponto que estava o trânsito estava muito ruim para você encostar. Mas lá o pessoal também tem uma coisa que é muito organizado, eles são muito organizados. Desenvolvimento. E quando você educação, fala em né? por exemplo, uma cidade, e aí é uma tecnologia japonesa também, Sim. né? Veneza. Né? Veneza afundando, e aí eles vão buscar no Japão a tecnologia para poder fazer com que as marés, né, eles tenham aquelas comportas que levantam e que seguram a maré, porque é um patrimônio do mundo, né? Na verdade, será que também não é um pouco de falta de vontade? Porque essa tecnologia não é nova. Né? O Japão já investe em tecnologia há décadas. Tecnologias essas que não chegaram para nós, não porque talvez nós não tenhamos condições, mas porque alguém não quis. Porque alguém descontinuou alguma pesquisa, algum projeto, alguma coisa. Porque é muito fácil isso, eu já vi. Né? De chegar a falar, não, esse negócio vai dar muito trabalho, vai gastar muito dinheiro, e não sei o quê. É mais fácil desse jeito. E foi fácil desse jeito que, por exemplo, Goiânia, que é uma cidade linda, uma cidade urbanizada, uma cidade que tinha um clima bom, está se transformando nisso. Goiás está passando por esses processos todos de seca,
né? Antigamente a gente conseguia sobreviver tranquilamente sem um ar-condicionado porque era uma coisa de rico, era luxo. Hoje não. Hoje um ar-condicionado é uma questão de bem-estar, né? E aí, quem não pode? Né? Quem não Então, tem? a Eu lembro pesquisa- dos carros ali, como chama aquele negocinho? Gente, eu tô velho. Não tinha ar-condicionado, porque só rico tinha. É um negocinho que você abriu o vidro assim, quebra-vento. Quebra-vento. Ah, o quebra-vento. Gente, eu sou da época do quebra-vento. A gente também é. É aquele negócio tava tão bom, sabe? Hoje você não consegue entrar dentro de um carro com Mas sem eu ar. acho que a gente tem duas questões aqui, que eu penso que seria interessante separar. Por exemplo, quando a Flávia comenta, o que eu observo? Cultura. A gente tem que criar, e que a Esther reforça, a gente tem que criar a nossa cultura local. Então é assim, não é que a gente não pode olhar para o que eles estão fazendo. A gente pode olhar, deve olhar, mas a gente não pode recortar e colar. Tem que adaptar, Pegar, né? exatamente. Tem que ter a nossa Aí tem própria que pesquisa. fazer esse exercício, né? Aí eu acho que é um exercício de você pegar o modelo, ver o que se aproxima e pensar a sua realidade e como trabalhar essa solução. Aí é uma questão cultural, mudança de comportamento, como que a gente vai trabalhar a questão do cerrado, entendeu? Então, é uma questão de mudar o pensamento, criar uma cultura em relação a isso, que envolva todas as partes, cidadão, poder público, né? De forma conjunta, como a Flávia falou, de uma forma sistêmica, está tudo interligado, né? Então, acho importante a gente ter essa separação. Não, a gente olha, a gente vê, mas não pode, né, Esther, Você não pode recortar e copiar colar. E outra coisa, o que você chama atenção que é extremamente importante, foi o desenvolvimento tecnológico, ele não surgiu do nada, ele surge a partir da pesquisa científica, dos estudos, das universidades, e ali os modelos. Né? E aí eles adaptam ao clima e ao regime de chuva deles e trazem essa questão tecnológica, por exemplo, da iluminação artificial. Isso pode ser adaptado em todos os lugares, porque é artificial, é uma lâmpada de LED, um caminho, uma fita que capta energia solar. Isso é fantástico, a gente tem que trazer. Agora, no que se refere a esse tema da sustentabilidade, né, que é o que a Paula estuda tanto e que a gente está falando, o tema precisa estar linkado com essa nossa história. Ninguém gosta da árvore tortuosa, preta, de casca grossa, da folha grossa. Ele importa um modelo de árvore para colocar no seu jardim. Uma tamareira, né? Folhas pequenas, tronco liso. A coisa tronco liso, aquela coisa maravilhosa Pinheiros, né? Para você ver lançamentos imobiliários, inclusive todos os nomes são em inglês, né? E você sinta-se, né? Lifestyles, tiles, e nada é aqui, né? Com o pé na cachoeira, né? Na pedra ali, no ipê, no tronco e tal. É esse olhar que a gente chama atenção, eu penso, que vai ajudar a gente a chegar no ideal de sustentabilidade, quando a gente se reconhece, quando a gente faz uma pesquisa a partir da nossa própria Constituição, né? Goiânia é uma cidade nova, jovem, recente demais, né? A gente tem tudo para dar certo. E a valorização do que a gente tem, né? Que é tão lindo, né? É tão lindo. E aí eu fico... Quando a Esther estava falando, eu estava lembrando, né? Esse tempo atrás eu estive em Pirenópolis. E lá, quando a gente chega em Pirenópolis, a gente só vê muitos estrangeiros em Pirenópolis, né? Então, é tão engraçado porque a gente está aqui, mora a 1h, 1h30 de Pirenópolis e quase não vai em Pirenópolis. E eles vêm lá da Noruega, lá da Alemanha. E aí eles chegam e se encantam por isso aqui. Então, a gente não dá valor, né, Esther? A gente não dá valor. Tanta coisa linda que a gente tem. É tão bonita a paisagem, a folha, né? O tronco. A nossa arquitetura de Pirenópolis. Maravilhosa. Eu sou apaixonada por Pirenópolis. Os materiais, né? Quem me as conhece texturas. sabe o quanto eu sou apaixonada por aquela cidade, tudo aquilo ali me encanta. Mas a gente quase não vai. E aí, quando a gente percebe que, às vezes, um estrangeiro dá muito mais valor do que nós mesmos, eu me entristeço muito, né? E aí, quando você vai fazer uma casa linda num condomínio horizontal, ao invés de você pegar aquela arquitetura maravilhosa e falar, eu vou construir uma casa
baseada nas casas de Pirinópolis, eu coloco uma casa bem americana, né? Primeiro que você não pode, o código do condomínio proíbe. Ah, tem isso ainda? Sim, com certeza. Olha só. Mas você falando isso, já atrás eu vi uma casa à venda nesses condomínios de luxo. Mas eu fiquei tão encantado, queria tirar foto, porque é uma casa igual às casas coloniais de Portugal. Inclusive, não sei se vocês já viram, num desses condomínios gigantes, fizeram uma casa exatamente colonial, igual a Pirinópolis, enfim. Uma casinha, né? Baratinha, enfim, um barraquinho ali, muito barato. Mas quando eu fui olhar por dentro, parece que você realmente volta, né, no tempo e por aí vai. Mas eu não sei, a arquitetura também tá ficando para mim uma coisa tão... É igual a harmonização... Perdão, gente, tá? Eu não sou dessa área. Mas é igual a harmonização facial de um tempo, tava todo mundo com a mesma cara. Adorei. E aí, me perdoe. Mas parece que a arquitetura também tá indo por esse trajeto e eu não sei, às vezes... Isso que vocês falam de trazer, e aí uma coisa muito séria, né? Cadê as plantas do Cerrado? Né? Cadê o nosso IP, que é tão lindo? Né? Cadê? Enfim, não temos. Principalmente quando é um projeto. E quando se fala em sustentabilidade, ao meu ver, Paola me mata não, também não, claro. Mas ao me ver, Maristé, parece que nós estamos falando de... Porque para que haja, de fato, é necessário investimento pesado. Né? Porque, por exemplo, esses prédios sustentáveis, esses prédios inteligentes, não são... Né, não são baratos e eles vão dar um resultado econômico a longo prazo. E os grandes investidores não querem a longo prazo, porque não sei se eu vou estar aqui. Né? Então, assim, eu quero uma coisa a curto prazo. Mas vai ter que derrubar tudo. Então, vamos derrubar tudo. Inclusive, tem uma petição agora no setor sul, porque eles querem construir um outro arranha-céu ali. E ali não é um bairro para ter grandes prédios, né? E aí tá a maior briga lá, enfim, para variar igual briga, Campinas, né? Campinas era um bairro que não era para ter, abriram ali um movimento político, subiu um prédio, fechou de novo, agora não pode mais. Até outro vir e fazer a mesma coisa. E ficou uma coisa meio destoante, né? Eu lembro quando eu era pequeno, isso faz até hoje, né? Enfim, eu passava ali em Campinas, só tinha aquele prédio alto ali perto da Anhanguera, não sei se vocês sabem. Do hospital. E aí eu falava assim, gente, mas, né, destoava. Por que só tem esse? Isso, aí destoava tanto, e aí ninguém me explicava por quê, né? Mas eu me lembro que aí tinha um senhor que vendia, inclusive um libanês que vendia pano. Ele falou assim, moço, abriu aqui e nunca mais deixaram fazer prédios, porque aqui é uma zona residencial. O edifício do Leonardo Riso, na 94. Também foi a mesma coisa. Só tem ele. Ah, é mesmo, né? Olha nós, os leigos. Só tem ele. É mesmo. E eu quase apanhei da arquitetura, E gente. tem um da T9 que só tem ele também. Olha, que loucura. É o mesmo modus operandi. Abre e depois... O político vai lá, o político não, o proprietário, né, da terra vai lá, o especulador vai lá, faz o acordo com o político, o gestor do executivo, ele altera a lei, ele aprova e revoga a lei no dia seguinte. Isso é comum. É triste, né? Triste, horrível, péssimo. Eu não sei, você falando disso, Marister, eu me lembrou de uma casa ali na T9, ao lado da Record. Eu acho lindíssima. E aí, quando eu vi aquela placa, me deu uma dor no coração. Roubaram até as torneiras, né? Senhor ladrão e tal. Deu uma dor no coração. E agora revitalizaram a casa e mantiveram, né, ela no desenho original. É belíssima aquela casa. Gente, como as Tem pessoas... várias, né? Sim, mas é porque aquilo ali ficou, para mim, como símbolo de resistência, né? Toda essa modernidade desenfreada, porque também ser moderno acho que é muito importante, mas a gente tem que manter algumas coisas que são patrimônio. No né? caso de Goiânia tem umas coisas muito interessantes que é assim, a gente não tem, por exemplo, uma igreja do século XIX, né? A gente não tem um casario do século XVIII aqui. O que a gente tem é a arquitetura moderna e algum traço da arquitetura Art Deco. Isso, no imaginário, no senso comum, não é referência de patrimônio cultural a ser protegido. Então, não, isso aí deixa. Ele não considera que o fato dali ter acontecido uma história, de ter vivido uma pessoa, um tipo de relação familiar, um tipo de cozinha, não tinha televisão da forma como a gente tem hoje. Então, o modelo de casa preservado tem um valor, esse da cultura, esse do comportamento, que o senso comum entende que o que você tem que preservar é a capa,
É essa cara. Então, se ele não é velho, então pode derrubar. Ele não considera que o modernista das linhas retas, que é o nosso estilo principal ali no centro, deveria ser valorizado. E isso passa pelo conhecimento do gestor. Quantos vereadores dos 35 que nós temos sabem disso? Né? E esses prefeitos que passaram, né, ao longo desses últimos 90 anos na história? Né? E eu acho que isso vai nos custar muito caro, né, no Vai, futuro. vai. Já está nos A custando, ausência do mas registro. a ausência de registro e simplesmente a demolição, porque vai acabando, ninguém cuida disso. E aí amanhã a gente não tem história para contar. Né? Eu diria registro, memória, né? Porque a memória e identidade. Identidade. Né? Porque quando todo mundo aqui ficou falando de Pirenópolis, qual foi o referencial? As casinhas de Pirenópolis e tal. Então a gente percebe que a cidade tem uma identidade muito forte, que ela preserva, né, aquele estilo de casa, né, que é uma casa colonial, né, que remete a uma série de lembranças históricas, né? E todo mundo que vai, independente de onde mora no Brasil, fora, olha e reconhece, dá valor, né? Então, até hoje, pelo menos, Pirenópolis mantém essa identidade muito forte, que é o que diferencia ela de outras cidades, né? Mas o problema que a gente vê em Goiânia, igual você está falando dessa pasteurização, onde você não sabe distinguir o que é clínica e o que é casa. E o que é igreja? Você passa na frente de um condomínio, você olha, poderia ser uma casa, poderia ser uma clínica, poderia ser qualquer coisa, aquela arquitetura, né? Então a gente percebe essa pasteurização. E vai virando uma paisagem que se você estiver aqui, se você estiver em São Paulo, dependendo da região, dentro de um condomínio em São Paulo, você não sabe falar de onde é. Exatamente. Você não sabe falar, não, isso é característica de Goiânia, isso é característica de São Paulo, isso é característica... Não. Então, a gente vai perdendo a identidade local. O que é muito diferente... Nossa, Como passou assim? rápido. Passou rápido. Você viu? Mas continua, porque é muito Não, diferente. porque aí é interessante fazer essa reflexão quando a gente vai para a Europa. Eu que estudei um tempo lá, a preservação da identidade dos povoados e também das metrópoles é muito forte. Isso está na legislação. Então, você tem uma lista de materiais, cores, texturas que você pode utilizar. Por quê? Porque são cores e texturas daquela região. Entendeu? Então, eu não posso pegar qualquer material e aplicar no meu edifício. Lá eles têm um estudo por fachada. Dependendo da minha fachada, eu posso utilizar uma cor, entendeu? Então, lá é bem aprofundado e muito, digamos assim, trancado. Então, eles preservam mesmo a identidade. Se você olhar uma cidade interior da França, é diferente da cidade interior da Espanha, da Itália. E você sabe, entendeu? Você não sabe qual cidade, mas você sabe. Não, isso daqui é francesa, né? Coisa que a gente não percebe aqui. Mas Pirenópolis, graças a Deus, ainda, até hoje, ela mantém. Mas mantém só naquele casco. Naquele casco histórico, né? Porque os novos condomínios, né, ali no entorno da cidade, a gente espera que não faça uma pressão e entre para dentro da cidade, já não tem essa característica, né? Várias outras cidades que a gente tem no interior que já perderam essa característica, né? Então, é um ponto também para a gente pensar a importância da identidade e da valorização do patrimônio, né? A educação patrimonial. Mesmo ele sendo tão recente, construído na década de 1950, né? E tem um perfil que eu acompanho, não sei se vocês conhecem, chama Casas Tristes. Ah, já. E realmente aquilo que a Paula estava falando, eu fiquei imaginando, tinha uma história, teve alguém que morou aqui, teve sonhos, né? Sei lá, eu sou meio nostálgico com essas coisas. Alguma coisa aconteceu de bom e de repente está abandonando, né? E o centro, então, eu amo o centro, né? Eu acho que tudo começa ali, enfim. E de trás eu estava passeando por ali e me deu uma tristeza, porque está tão abandonado. Não sei se é uma impressão minha. Tudo meio largado, né? Meio ali e tal.
E eu estava vendo um livro do Hélio de Oliveira, onde ele retrata a cidade de Goiânia de maneira... maravilhoso. Né, ele é, para mim, um referencial de lembrança, né? E eu vejo aquelas fachadas poluindo, né? A arte deco tão... que foi preservado durante muito tempo, né? E assim, eu vejo um centro sem alma, né? Porque tudo acontecia ali, né? A nossa questão cultural era ali. E o que você fala, Paulo, eu acho que é muito certo. Nós estamos um pouco sem uma identidade, porque as casas de condomínio são lindas, mas elas são lindas, todas muito lindas, igualmente lindas. Né? Não tem uma coisa que fala exclusividade. assim... Né? Não tem uma coisa assim, tipo, nossa... Né? Olha, essa aqui é diferente. Uma característica, padrão, né? Algum elemento, né? Que fizesse parte daquela composição, que remetesse... É porque você entra ali, você dá a volta. Quase sempre tem uma rotatória, né? Você dá uma rotatória ali, você já viu basicamente tudo que vai ter. Né? Se você for em Ribeirão Preto, num condomínio fechado, é como se você tivesse... a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Cuiabá. É triste, né? Não é bom, não. É triste, porque... Precisa mudar, né? Mas quando se fala em sustentabilidade, quando se fala... Porque é uma palavra também que, mesmo sendo uma palavra que agora que vem com muita força, é uma palavra que muitos estudiosos como vocês já estão lutando há muitos anos. Mas parece que agora que as pessoas acordaram, peraí, o mundo está morrendo. Né? Então, assim, ou a gente melhora, ou a gente vai todo mundo... Ou a gente se enxerga, ou a gente se entende, né? Aprende quem a gente é, né? Aprende a lidar com a natureza. Isso é uma das lições que a pandemia, assim, me balançou muito, porque foi uma lição de aprender assim, eu não estou aqui usufruindo na natureza, eu sou a natureza, eu estou junto com ela. Então, essa coisa da gente achar que o rio está para nos servir, que as florestas estão para nos servir, é que precisa começar a mudar para a gente falar em sustentabilidade. Então, eu sou parte da natureza, como ela é parte de mim. Então, a gente vai ter que ir de mão dada, senão a gente vai sofrer mais do que certos animais, Gente, baratas vão ficar. E nós não vamos, né? Ai, meu Deus. Porque você fala tão importante que futuro nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos. Já atrás estava no shopping e na hora que eu estou estacionando, uma pessoa desce do carro, bate a porta e joga o lixo no chão. Uma criança, assim, uns 5, 6 anos, solta da mão da mãe, vai até na pessoa e fala assim, moço, não pode jogar lixo no chão. Nossa, essa pessoa ficou tão envergonhada, mas tão envergonhada. Isso aí. Sabe, eu fiquei tão orgulhoso daquela. Eu falei, gente do céu. É por aí que começa. É o futuro que tá, né? Porque se for do jeito que está, nós não teremos memórias nenhuma. Né? Vai ser um bando de gente com um trânsito caótico que já tá, né? E sem muita perspectiva, porque sustentabilidade perpassa todos esses caminhos. Eu penso que a sustentabilidade, ela é um acordo coletivo. Todos têm que ter o comprometimento com ela. Então, estava estudando a Agenda 2030, né? Os ODS, e aí, numa palestra, uma professora, que é uma professora que faz acordos da ONU e vem trabalhar na América Latina para implementar os objetivos, ela falava assim, gente, a sustentabilidade é um acordo social. Se todos não fizerem parte do acordo, não vai funcionar. Então, não basta só a população querer, o governo não querer. Não basta só o governo querer, a população não querer. Então, todos têm que ter esse comprometimento. E aí eu penso que é o exemplo da criança. Então, é um acordo social. A gente não vamos jogar lixo no chão. E se você vê o coleguinha jogando, você tem que ir lá e falar, não joga o lixo no chão, nós estamos comprometidos numa causa única, que é a sustentabilidade. Então, acho que faz parte do processo também a gente entender e ter essa educação para a sustentabilidade. Exatamente. E ter o comprometimento de que eu faço parte, todo mundo faz parte. E fazer realmente esse acordo, né? Nós estamos juntos, gente, na mesma causa, porque a cidade somos nós. Se nós não existimos, como não existe pessoas no centro, o centro é o quê? Sem alma, porque não tem pessoas lá. Quando tem comércio, quando tem bares, quando tem restaurante, as pessoas estão e você sente aquela dinâmica, você sente vivacidade. E quando não tem pessoas, você sente abandono.
Então, as pessoas precisam entender isso também, né? E firmar esse acordo para ter esse comprometimento com a cidade e com a sustentabilidade. Nossa, mas eu aprendi demais hoje. Você Foi aprendeu? bom, né? Nossa, Eu tô aqui só anotando. Demorou, mas teve muita Porque coisa. professor é assim, né? A pessoa fala, a gente já sai anotando para não esquecer. A gente gostaria, chegando agora ao final, que vocês deixassem um recado aí para... Nós temos muitos alunos, muitos profissionais, muitos empresários, né, que também assistem e escutam o nosso programa. Qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar para que essas pessoas possam, né, dentro dessa perspectiva, acredito que todos nós podemos melhorar. Eu aprendi demais com vocês, muito obrigado. Acho que é sempre bom escutar o outro, né? Qual mensagem que vocês gostariam de deixar aí para o pessoal? Bom, falando sobre a sustentabilidade, eu diria que é uma decisão. Você toma a decisão de mudar o seu comportamento, né? E como a Flávia falou, é uma decisão coletiva. Quando você falou, é caro, não é. Por quê? Porque quando você vai pensar, seja um edifício, seja uma intervenção urbana, no desenho, você pode fazer um desenho sustentável. Você não é obrigado a ter a aplicação de uma tecnologia que vai tornar aquilo caro. A gente tem inúmeras resoluções passivas, que a gente chama, e não ativas, né? Então, conhecer e fazer uso, né, dessas soluções passivas, de menos emissões, né? Então, é uma decisão de quem projeta, no desenho, já fazer um desenho sustentável. Eu, como professora, tenho que fazer a indicação de um livro, né? Por favor. Tem um livro que chama Arquitetura da Felicidade. E ela trata exatamente isso. Sobre a casa, sobre tudo que acontece e tudo que fica impregnado nela. Todas as memórias, né? Todas as ações, as relações, né? Então, é um livro muito bacana, quem quer saber um pouquinho mais, né, sobre isso, que é a Arquitetura da Felicidade. E falar que a Alfa, ela está muito empenhada na questão dos objetivos, que a Flávia estava comentando, que esse ano, né, nós instituímos a nossa comissão interna nos ODS para tratar justamente a questão da sustentabilidade em todas as áreas, né, do Centro Universitário Alves Faria, na área acadêmica, área administrativa, acadêmica, graduação, pós-graduação, né? Então, assim, todas as áreas hoje estão envolvidas com esse compromisso, né, da gente realmente trabalhar daqui para frente com esse olhar, né, e considerar em nossas ações, da menor a maior, né, todos esses impactos. Minha vez? Eu precisava aqui de umas 2 horas. Mas tem uma coisa que convite, a gente né? começou essa conversa aqui informalmente falando sobre a nossa relação com esses aparelhos de celular, né, com as redes sociais. E quando eu cheguei, eu estacionei meu carro e vi um estacionamento assim na frente, com os carros embaixo da sombra. Eu me senti num ambiente de faculdade, de universidade. Eu falei, nossa, eu estou dentro de um centro universitário. Isso é um privilégio. Então, uma mensagem é essa de quem ouvir, o estudante que estiver ouvindo, quem estiver ouvindo, que aproveite essa oportunidade, essa possibilidade de estudar. Porque a informação rápida, a informação fácil e a informação sintetizada demais, ela pode te confundir, ela pode te deixar assim um pouco bitolado. Então, vá aos clássicos, busque os clássicos. O que são os clássicos? São autores que inventaram certas teorias, que inventaram, entre aspas, né? Mas que desenvolveram teorias e que são os pais, os mestres das ciências. Ir aos clássicos vai fazer a gente se remeter a um pensamento que talvez seja um pouco mais completo e que você não vai sair para a vida profissional com essa mensagenzinha meio resumida e que pode te eliminar, por exemplo, num concurso, numa etapa de seleção. Então, é uma mensagem independente da gente estar falando de sustentabilidade, ou da gente estar falando de direito, de engenharia civil, de qualquer coisa.
aproveite a oportunidade, se puder, e estude, né? Boa. Maravilhoso. Depois dessa, vou reforçar. Bom, eu como professora, né, estudante, pesquisadora, adoraria poder conversar mais, né? E aí me coloco à disposição para os alunos, para as empresas que quiserem conversar com a gente, né, Paola, se tiver essa abertura, porque a gente, quando a gente estuda, a gente quer o quê? A gente quer conversar sobre o que a gente estuda. É igual quando a gente vê uma série. Você quer achar alguém que vê a mesma série para você poder comentar. Isso. Então, ter essa abertura para dialogar mesmo, para conversar, para entender os pontos de vista, como as pessoas entendem e veem, né? Ou se veem dentro da cidade ou dentro da questão da sustentabilidade. Bom, aqui eu atuo como professora aqui na Alfa, né, como foi anunciado, e a proposta é exatamente essa, como que a minha profissão, né, no processo de formação aqui dos alunos, como que essa profissão de arquiteto urbanista pode estar alinhada às questões da sustentabilidade da cidade e do projeto arquitetônico. Então, a todo tempo a gente faz essa reflexão. E aí eu coloco, né, para cada um que vai ouvir, como que você se coloca dentro do processo da sustentabilidade e dentro da cidade, enquanto um elemento que compõe a cidade dá essa vivacidade e dinâmica para os espaços onde vocês estão. Olha! Flávia, vamos convidar também quem tiver interesse, né, que vai estar assistindo essa conversa, conversar com a gente também na arquitetura, porque a gente tem uma comissão também para discutir a sustentabilidade dentro do curso de arquitetura, para trabalhar as disciplinas, as atividades, né, as futuras atividades que a gente pretende para o curso. Então, assim, também venha conversar, né? Converse com a gente, vamos trocar ideias, né? Vamos implementar, às vezes, alguma ideia de fora ou somar as nossas, né? Então, pode fica procurar o convite. vocês tanto pelo Instagram quanto na própria coordenação. Sim. Quem estiver interessado. Isso. Acho que isso é muito, muito importante. Vocês me lembraram, engraçado, como a gente fala que os papos vão ramificando, né? Eu já tenho uma hora. Já que deixou... Depois do sinal já passou uma hora. Por isso que precisa do sinal. Gente, tem um filme que chama A Vida é como uma Casa, que fala exatamente sobre um arquiteto que descobre... Eu não vou dar um spoiler muito grande, não, mas que ele precisa se reinventar. Né? Então, na destruição, na construção da casa, ele vai se reconstruindo a própria vida, a própria identidade e o próprio contexto. É um filme muito bonito, é um filme muito famoso, ganhou vários prêmios. E na hora que vocês estão falando sobre esses contextos, né, que nós somos também uma extensão dessas coisas. E ele coloca, é bem poético. Então, deixa essa minha dica, um grande abraço para vocês. Bom, eu queria agradecer, né? Eu acho que nesse momento o que eu queria mesmo é agradecer tanto o ensinamento, né? Queria dizer para a professora Maria Esther que ela disse hoje aqui tudo que a gente precisava escutar, né? Em relação à questão da internet. A gente conversa bastante sobre isso em vários episódios, em vários momentos, né? Sobre o aprofundamento, sobre a necessidade do aprofundamento, né? E eu acho que, já que a gente está especificamente aqui falando sobre arquitetura, sobre urbanismo, da importância disso, né? O quanto é importante você estudar, e se você realmente é apaixonado por arquitetura ou por urbanismo, e por cidade, por pessoas, e por sustentabilidade, eu acho que o seu caminho é esse, né? Então, eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Mais uma vez, agradecer. E, realmente, eu acho que é preciso repensar, né? Eu acho que a gente precisa repensar nossas atitudes, nosso comportamento enquanto consumidor, né? Eu acho que é tão difícil, muitas vezes, se colocar no lugar do outro, mas pensar que, conforme a Flávia disse, né? A cidade somos nós. Então, se eu não cuidar do meu lixo, se eu não cuidar do meu resíduo, vai chover, vai encher, vai entupir. E aí... Todos vão sofrer. Todos nós vamos sofrer, né? Então, que cada um possa realmente pensar um pouco mais no outro, né? Em cada momento, em cada atitude. E foi ótimo. Obrigado. Queria agradecer demais. E eu também, né? Sempre é um grande prazer falar com grandes mentes. E eu acho que o mais bonito,
a grande mente sempre está por trás de uma pessoa que é humilde no falar, uma pessoa empática no fazer e uma pessoa humana no sentir. Sem isso, nossos títulos são apenas papéis. É verdade. Né? Que sejamos menos papéis e mais pessoas. Um grande abraço, fiquem bem, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.